Olá, pedagogos do Brasil! Mais um ciclo se inicia nas nossas vidas e dessa vez nós vamos adentrar um pouquinho na história da filosofia da educação. Nós iremos perceber a partir dos seus conceitos a desmistificar muitas situações que existiam e que continuam a existir dentro de nós mesmos enquanto educadores, mas acima de tudo, vai nortear todo o nosso trabalho a fim de que possamos assim ser esses sujeitos pensantes que instiga o outro e ensina a caminhar com igualdade e liberdade. Vem com a gente, a nossa aula de hoje está apenas começando e para início de conversa, falando da filosofia da educação, a gente não poderia deixar de conceituá-la, de fazer esse início de conversa entre pedagogos, essa roda de conversa entre estudiosos e conceituar o que vem a ser de fato a filosofia e, enfim, por fim, a educação e por que as duas juntas se misturando, se mesclando, elas formam a filosofia de educação. A palavra filosofia também vem do grego e é formada pela junção de dois termos importantíssimos para aqui darmos início a essa roda de conversa. Philos, que quer dizer amigo, Sofia, sabedoria. Portanto, o filósofo, nós somos amigos ou amantes do conhecimento, alguém que busca compreender o mundo à sua volta, bem como o seu universo interior. E nós, professores e pedagogos, somos esse amigo da sabedoria, que todos os dias estamos em busca de um novo, estamos em busca de nos compreender para compreender também o outro. E a chamada filosofia da educação. Acabamos de compreender o sentido da palavra filosofia e agora essa expressão que traz o norte para a nossa aula desse dia de hoje. Filosofia da educação é o campo filosófico que se ocupa da reflexão na sociedade através de processos educativos, sistemas educativos, sistematização de métodos didáticos, entre outros subtemas que estão diretamente relacionados à pedagogia. Daí surge a sua maneira de ensinar, daí surge a sua maneira de ir lá na sala de aula e, de fato, mostrar o conhecimento para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, jovens e adultos. Daí é onde surge o melhor para que assim a gente possa trilhar esse caminho junto com o outro. E qual é mesmo a função dessa filosofia da educação? Você tem uma filosofia de vida? A filosofia da educação, ela vem nos dizer que consiste em acompanhar, não passivamente, mas criticamente a atividade educacional de forma a explicitar os seus fundamentos, esclarecer função e a contribuição das diversas disciplinas pedagógicas e avaliar o significado das soluções colhidas. A partir de então, do que nós pretendemos ensinar, quando pensamos na filosofia da educação e abraçamos essa filosofia da educação como o nosso norte, a gente vai então atrás de significar, de avaliar com significações para que assim a gente encontre soluções pelos caminhos aos quais nós escolhemos percorrer. E aqui está. Como é que se dá a função mesmo da filosofia da educação dentro das nossas salas de aula? Para cada um de nós tem a sua filosofia, mas é preciso abraçar esse norte, esse método que a filosofia da educação ela nos propõe. Então, primeiro, a gente se conhece o outro, conhece a realidade do outro, reflete, vai atrás da cultura, pensa como nós podemos ser melhores, serenizamos o ambiente, fortalecemos as amizades para assim nos tornarmos mais sábios e fazer com que o outro também se torne mais sábio, encontrando então assim a sabedoria. Essa é a função da filosofia da educação.
A filosofia e o idealismo. Entre as frentes deste segmento filosófico, em meio à educação, está o idealismo, criada por Platão, um filósofo importantíssimo, onde até hoje é muito estudado nos cursos de pedagogia, e daí então o idealismo foi baseado em uma visão da república ideal, aquilo que se almejava, que achava pronto, é essa a fórmula ideal, onde o indivíduo poderia ser melhor servido, uma vez que estivesse subordinado a uma sociedade justa. Então, se esse indivíduo estava subornado, estava ali devidamente alocado nessa sociedade justa, ele poderia ser muito bem servido, segundo a filosofia e o idealismo de Platão. Esse idealismo de Platão, ele acredita que talento não era uma questão de genética. Aquilo que a gente já nasce, para ele não importava, não era genética. E, portanto, deveria ser encontrado nas crianças, fossem elas de qualquer classe social. Funcionaria da seguinte forma: idealismo, né? As ideias de mundo versus o mundo material. Então, as ideias de mundo, elas teriam que ser resistentes e duradouras, teria que ser sólidas, e o mundo material, mutáveis, sempre mudar. E à medida em que ele mudava, a gente se solidificando cada vez mais no nosso conhecimento. Teorias filosóficas. Então, a filosofia da educação já nos diz que a gente precisa ser esse indivíduo que busca ser melhor, que busca também ajudar ao outro a ser melhor. E as teorias, elas surgem, né? As relações entre filosofia e educação são tão intrínsecas entre si que John Dewey pôde afirmar que as filosofias são, em essência, teorias gerais da educação. Então, daí foi onde surgiu, né, o tradicionalismo, a escola nova, a tecnicista, a cognitiva, para que assim a gente pudesse ajudar e contribuir com a formação do outro, melhorando sempre, surgindo a partir dessa essência de ter essa teoria geral e cada um levar aquilo diante da sua sala de aula de acordo com a sua realidade. Filosofia e educação. Filosofia e educação se fazem campos correlatos de estudos de prática e em nenhum outro período da história se registra a afirmação mais decisiva. Primeiro, quanto à sua função da educação na formação de distribuição dos indivíduos pela sociedade. E, em segundo lugar, quanto ao reconhecimento de que sociedade ordenada e feliz será aquela em que o indivíduo esteja a fazer aquilo a que o destinou sua natureza. Então, as duas juntas, filosofia e educação, procuram caminhar no mesmo caminho, traçando metas para que assim tenhamos esse indivíduo, por um lado, na sua total formação, se distribuindo com sua igualdade pela sociedade, e por um outro lado, reconhecendo que a sociedade ordenada, andando nos trilhos, é aquela que o indivíduo esteja a fazer aquilo que ainda se destina à sua natureza. E a filosofia da educação e a natureza, elas decorrem desses pressupostos, distribuindo-se homens na medida em que se libertam do corpo e ascendem na capacidade à contemplação da verdade, do bem e do belo. Essas três palavras, a gente vai perceber que durante toda a nossa vida, elas são essenciais para um bom conhecimento. A verdade. A gente se aprende aquilo que a gente busca com a verdade, né? Do bem, porque a gente sabe que é fazendo o bem, que a gente sabe que é buscando, encontrando no outro essa virtude, que ele conseguirá, não importa a sua condição social, de compreender o mundo à sua volta e assim conseguir aprender. E do belo, aquilo que os nossos olhos são capazes de contemplar, de perceber aquilo que é também essência para o aprendizado e para a formação do cidadão.
Educação pelos olhos da filosofia. Então, a gente foi tratando do conceito da filosofia da educação, a gente foi olhando quais são as suas vertentes, qual é a sua função, quais são as suas primordiais essências para que assim torne e forme esse cidadão uma pessoa bem melhor, capaz de compreender o mundo à sua volta e capaz de compreender a si mesmo. Então a filosofia também vai olhar a educação com a sua essência. A educação seria o processo pelo qual os indivíduos desvendariam suas potencialidades, e isso é bem verdade, e se distribuiriam pelas diferentes classes, formulando deste modo o filósofo grego a mais perfeita teoria das funções do processo educativo. Pelos olhos da filosofia, a educação é esse espaço que desvenda as potencialidades de cada indivíduo. Você tem a sua potencialidade, o seu aluno vai esperar que você também desenvolva nele a potencialidade que tem dentro dele e precisa vir à tona, precisa ser aflorada desde a educação infantil até ele finalizar o ciclo da educação básica. E não se alteram as grandes estruturas do mundo, do homem, da natureza e da sociedade, mas surgem duas novas linhas de desenvolvimento. A primeira linha de desenvolvimento da filosofia para a educação, que a filosofia espera que a educação deve propor nos espaços educativos. Esse fermento democrático decorrente da igualdade substancial de todos os homens. Espera-se essa sociedade em crescente formação em todos os dias, em todos os instantes. A segunda é o estudo da natureza, como algo que se esconderiam as formas, pois já não era a natureza a extravagância de um demiurgo, mas a criação de Deus. E o que vem a ser mesmo de fato esse demiurgo? Essa palavra que talvez para nós ela seja até nova, seria justamente a organização de textos divinos. Pensar que a natureza foi de fato criada por Deus e organizar isso dentro dos sistemas educacionais. O encontro entre o trabalho e o conhecimento, desde que 19 séculos antes se dera o encontro entre a razão e o conhecimento, constituiu a segunda grande revolução da inteligência humana. Então, esse encontro entre a razão de dizer isso já existe e o conhecimento, por que isso passou a existir, foi justamente o que tornou-se essa revolução e a evolução também da inteligência do homem. Nenhum grande filósofo sobre a evolução da educação, nenhum grande filósofo moderno foi mais explícito do que Dewey. Ele dizia que na necessidade dessa transformação entre a razão e o conhecimento educacional, imposta pela filosofia fundada na nova ciência do mundo físico e na nova ciência do humano e do social. Então era preciso se transformar todos os dias. É necessário abarcar a educação em processo de transformação todos os dias para encontrarmos a melhor filosofia de vida, o melhor jeito de termos esses sujeitos ativos em processo de transformações dentro dos espaços escolares. Em linhas gerais, a filosofia da educação dominante, a mesma que veio da Europa e que ali começava agora a modificar-se sobre o impacto das novas condições científicas e sociais e das formulações mais recentes na filosofia geral e contemporânea. A gente irá perceber que desde os primórdios, desde então, sempre a filosofia foi essa que deu esse impacto, que procurou dar condições científicas e sociais para que assim os espaços escolares fossem esse ambiente que proporcionasse ao ser humano uma profunda reflexão e aprendizagem de fato.
E por aqui nós encerramos a nossa primeira aula desse dia, com esse tema, filosofia da educação, uma conversa entre pedagogos, onde iremos conceituar, percebendo esse conceito e assim transformar os espaços escolares aos quais nós fazemos parte. Até lá!